Sejam bem-vindos, vamos falar sobre escrita criativa e como criar uma oficina de escrita criativa, um pouquinho sobre a teoria desse processo. Então, uma definição, gente, quando a gente fala de escrita criativa, a gente está designando todo tipo de escrita. Então, a gente pode utilizar esse processo de escrita criativa para escrever qualquer tipo de texto. A gente está falando de poema, de contos, novelas, romances, roteiros, qualquer coisa. Então, o processo de escrita criativa, o processo de fazer um curso de escrita criativa, pode ser utilizado em qualquer tipo de escrita que você fizer. Qualquer tipo, mesmo que você faça, por exemplo, um texto jornalístico, o modo de você desenvolver aquele texto pode ser importante no processo de escrita criativa. Qual que é o objetivo, então? Quando a gente vai fazer uma oficina de escrita criativa, a gente vai desenvolver ou estudar esse processo de escrita criativa. A gente vai fazer o quê? Vai ver uma prática de técnicas de escrita criativa. A gente vai entender vários processos teóricos para a gente começar a escrever de algum modo que a gente consiga render mais, que a gente consiga aproveitar melhor as ideias, que a gente consiga utilizar algumas técnicas básicas no processo de escrever. Mas, então, é qualquer tipo de escrita. O termo não é específico que a gente já está falando, tá certo? Então, a gente pode falar de qualquer tipo de escrita mesmo. A gente não tem que definir. Então, por favor, não vamos chegar e falar que escrita criativa é só falar sobre fantasia, por exemplo, escrita de fantasia. Não. Qualquer coisa você pode utilizar um processo de escrita criativa. Mas o que é criatividade? O que significa criatividade? Criatividade é um conceito meio complexo, gente. A gente começou a estudar mesmo a ideia de criatividade só quando veio o método científico que o pessoal começou a tentar entender o que é. O que é isso da genialidade humana? O que é essa associação e criação de ideias do ser humano? Então o estudo veio lá pelo século XVIII, século XIX, para começar a entender. Antes disso, o pessoal tinha uma ideia que a criatividade humana vinha da inspiração divina. Então era uma inspiração divina, não tinha aquele negócio do próprio ser humano criar aquilo. Quando começou o afastamento dessa ideia de que tudo vinha de inspiração divina, começou a se entender que existe um processo do próprio ser humano criar. Os conceitos atuais que a gente tem disso, eles são informações para se entender a criatividade. Então, com conceitos que têm informação. A gente ainda está entendendo os padrões disso, de como que acontece a criatividade, de como que a gente analisa, de como a gente estuda isso, todos esses padrões mentais, para a gente entender como que isso é formado. E ainda se confunde muito, gente. Se vocês forem notar, tem uma confusão muito grande do que seria essa criatividade, do que seria toda essa ideia, essa geração de ideias. Tem gente que associa isso com doença mental, com sanidade. Ah, a pessoa é muito louca, tem muita ideia. Ou a pessoa é excêntrica, ou hiperativa, né? Ou ainda acha que simplesmente você ser criativo ou escrever algo tem a ver com uma inspiração súbita. Do nada surge na sua cabeça um livro e você escreve aquele livro do nada. É só assim. Que não tem nenhum trabalho envolvido com aquilo, nenhuma explicação antes daquilo. Ou que é só um atributo e um privilégio que outras pessoas têm, ou poucas pessoas têm. Ninguém muito mais tem assim, é só uma coisa muito específica. Então essa confusão, gente, acontece e ainda confunde ainda com os termos com uma imaginação, uma novidade, uma inovação, uma originalidade. A escrita criativa, a criatividade, não tem a ver com isso, só com imaginação, tem a ver com técnica, processo de criação, todo um processo maior. Então todo mundo, sem exceção, tem um potencial criativo. Todas as pessoas, sem exceção, têm um potencial criativo. Esse potencial independe de raça, independe de gênero, independe de condição social. O potencial tem que ser descoberto e tem que ser desenvolvido. E ele pode ser desenvolvido à medida que você influencia a pessoa e estimula ela no processo criativo. E para isso é muito importante ter um ambiente criativo. É essencial que a gente tenha nesse ambiente elementos facilitadores do processo. Evitar aqueles inibidores da criatividade. Gente, acontece muito as pessoas impedirem a criatividade dos outros. O indivíduo tem uma ideia e ao invés de chegar lá, por exemplo, com crianças, e o adulto falar que ótimo, influenciar a criança, pedir mais opiniões, pedir para ela se expressar mais, inibe a ideia da criança e vai inibindo o processo criativo. Então a gente tem que entender isso, que
essa estimulação é muito importante, ter esse estímulo, esse processo facilitador, tá certo? As manifestações que a gente tem de criatividade, elas não são independentes do espaço em que o indivíduo está, tá certo? Ela não independe do espaço das outras pessoas. Então a gente tem um processo de criação que muitas vezes depende do aquele ambiente que nós estamos, das pessoas que estão em volta da gente, que pode ajudar a ter novas ideias, que podem ajudar a criar coisas novas, porque tudo está envolvido. Então, quando você tem uma ideia nova, você tem que entender que você está correndo um risco. E quando você corre esse risco, você pode ser apelidado de louco e lembrar que já teve gente que, quando ouvia ideias novas, fazia algumas barbaridades aí, né? O indivíduo, inclusive, pode ser até rejeitado por ter uma ideia diferente daquele grupo, ou uma ideia que gera uma inovação muito grande naquele grupo. Então, por isso, quando a gente está trabalhando com o processo criativo, a gente tem que criar um ambiente seguro e de confiança. Se você vai fazer uma oficina de escrita criativa e se já vê as pessoas sendo podadas o tempo inteiro, você já pode estranhar, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque você tem que criar um ambiente seguro para as pessoas expressarem suas ideias e conversarem sobre aquelas ideias da maneira adequada, uma maneira educada, uma maneira com uma crítica sã. Por quê? Você tem que encorajar. Ter um encorajamento para valorizar as ideias, considerar as ideias como válidas. E se as ideias tiverem algum erro de criação, de condução, então conversar, apontar o erro e falar, olha, não está certo isso por causa disso, daquilo, de maneira educada. Porque se você simplesmente aponta o erro com punição e humilhação, você vai inibir todo o processo criativo, inibir todo o processo do indivíduo chegar e expressar suas ideias posteriormente. Então, um ambiente criativo, você tem que ter a oportunidade, uma oportunidade da pessoa chegar e levantar questões, testar as hipóteses delas, das ideias e falar, olha, e se for assim, e se for daquele jeito, e se for de outro jeito, e poder comentar isso, para poder interpretar de maneiras diferentes textos, entender que um texto, uma vez que é produzido, a interpretação dele pode ser variável, não tem que ser sólida num ponto só, ainda mais um texto de escrita, que se for realizado, por exemplo, na ficção, você tem que entender que é possível interpretar de outras maneiras e parar com o processo de inibição como se fosse possível interpretar um texto só de um jeito e saber como avaliar isso criticamente. E além disso, tem que ter tempo para desenvolver as ideias. Por quê? Existe um processo de desenvolvimento e de amadurecimento. Então, nesse ambiente, não adianta ficar simplesmente só forçando. Quando você consegue ter o tempo de amadurecer uma ideia, você consegue executá-la melhor. Então, nesse ambiente tem que ter um respeito, tem que ter uma aceitação mútua das ideias. Porque se você não tem essa aceitação que as ideias estão lá, podem ser diferentes e que elas podem inclusive ser conflitantes, mas você aceita que isso pode ocorrer e sabe discutir sobre isso, se você não deixa isso acontecer, você está inibindo todo o processo criativo ainda. Você tem que saber então como estimular e explorar isso para qualquer tipo de acontecimento. E você tem que aprender a encorajar a si mesmo, porque às vezes você vai ser inibido contra aquilo. Você apresenta uma ideia nova, boa, e é uma ideia que pode agredir, pense bem, não estou falando de agredir pessoas, mas de agredir conceitos vigentes na sociedade, conceitos muito fixos na sociedade. Então, as pessoas podem se sentir agredidas com isso. E não é que a sua ideia necessariamente é uma ideia que pode ser um potencial perigoso, né? É uma ideia política perigosa, por exemplo, uma ideia que pode causar de verdade um mal na sociedade. Mas eu digo no sentido de uma ideia que pode causar um aperfeiçoamento da sociedade, uma mudança de pensamento, ou só um diferencial de pensamento. Então você tem que encorajar a si mesmo para falar assim, não, eu posso expressar minha ideia e quero expressar minha ideia. E quando você se encoraja, você tem condições também de desenvolver melhor essas suas habilidades e se aperfeiçoar nisso. E aí você vai promovendo aos poucos essa capacidade de arriscar, de experimentar e de manipular todo aquele texto, todas aquelas ideias envolvidas naquele texto. E aprende a valorizar o seu trabalho e o dos outros. Lembre-se, gente, que muitas vezes, quando você não tem confiança no seu trabalho, e às vezes
produz e vê o outro produzindo um trabalho, às vezes pode acontecer que a sua falta de confiança te faz gerar uma crítica exacerbada sobre o trabalho do outro, justamente por você não confiar no próprio trabalho. Então você tem que gerar uma confiança própria por causa disso também, ter um fator de confiança seu para ter um processo melhor e mais isento também de criticar o trabalho dos outros. Evite sempre as críticas destrutivas. Não faça críticas destrutivas. A gente tem que criticar para poder gerar ideias no sentido de adaptar, modificar, substituir, rearranjar e combinar várias dessas ideias. A gente vai utilizar esses princípios todos no processo de escrita criativa, mas destruir as ideias dos outros não ajuda geralmente esse ambiente. Então a gente tem que chegar e conversar sobre essas ideias, para poder então gerar todos esses conceitos de poder adaptar, modificar, substituir, rearranjar, combinar. O processo de leitura e de escrita. A gente está tudo envolvido. Então o processo de leitura e de escrita é tão envolvido quanto o processo de ouvir e falar. Então são duas coisas interligadas. E no caso, a gente vai ter essa atividade de comunicação aqui, que você espera que você escreva alguma coisa e um outro indivíduo que vai ler aquilo depois e vai entender a sua ideia de alguma maneira. Esse exercício de escrita, gente, é um exercício consciente, com uma finalidade para você comunicar. Então faz parte do processo de escrita você já escrever e pensar assim, estou me comunicando. Como que eu quero me comunicar? Para que é feita essa comunicação? E desse modo, você vai ter depois um leitor que vai ler de maneiras diferentes. O leitor vai ler para compreender o texto e ele quer saber o que significa aquele seu texto, ele quer sentir o texto, ele quer aproveitar aquele texto e não quer saber do estilo necessariamente do texto. No entanto, alguns leitores leem mais no sentido crítico, no sentido avaliativo, que vai ver as características do próprio texto. Claro, pode ter uma mistura dos dois também, mas você pode ter esses dois tipos de interferência do leitor no texto. As etapas da escrita são diferenciadas de acordo com o modo como você as observa. Então, por exemplo, você pode fazer um processo de escrita que começa com você planificando o seu discurso, vendo o tipo de texto e para quem você está escrevendo. E então, você começa a ver quais os objetivos você quer atingir. Você quer que as pessoas leiam para se divertir, você quer só informar as pessoas, você quer fazer o que com aquele texto? E aí você tem que ter um conhecimento suficiente sobre aquele tema para poder gerar. Uma vez que você tem entendido o seu tema, entendido o seu público, você começa o processo de escrever e de transformar todas as suas ideias em uma linguagem visível. E aí você tem que fazer isso de uma maneira linear. Gerar essas informações que você tem e começar a conscientizar e colocar aquilo numa determinada ordem. Uma vez que tem escrito, você passa pelo processo de revisão, para poder gerar gramática aqui, ó, gerar um processo de revisão gramatical. E aí você compara o seu texto com o que você gerou, o seu texto gerado, com até o que a pessoa entendeu. Porque às vezes você pode passar uma informação errada no modo como você escreveu. Uma informação muito diferenciada do que você esperava. Então é importante também nesse processo de revisão uma pessoa ler e falar, olha, entendi isso do seu texto, ou não entendi do seu texto. Outra ideia também, de um componente que a gente tem da escrita, a escrita começa com a memória de longo prazo do escritor. O escritor vai descrevendo e utilizando suas habilidades de memória para poder juntar uma série de ideias, para poder combinar uma série de ideias e rearranjá-las num processo de produção de texto, que vai envolver essa execução mesmo de escrever. E aí, depois que você arranja essas ideias, começa o processo de escrita, de produzir o texto, de produzir o próprio texto, juntar as palavras. Também a gente pode pensar num processo de produção do texto, em qual sentido? Uma produção de todo o texto começa com as vivências pessoais do escritor, que começa a entender o que ele faz, por que ele quer escrever, do que ele faz aquela ideia, de onde vêm todas as suas ideias, as suas fontes mesmo. E então, isso segue para o quê? Para a imaginação, que vai começar a combinar, adaptar, juntar ou separar ideias, para, associado isso do modo como o indivíduo consegue se expressar, do que ele entende sobre aquele assunto, ele começa o processo de escrita. E aí ele escreve e gera toda aquela linguagem e aquele texto, que em seguida
vão ser expostos num determinado ambiente que vai ter um processo de interpretação. Então é isso, gente. Isso aqui são algumas referências, só uma leve introdução ao nosso curso de escrita criativa. Espero que tenham gostado e continue assistindo os vídeos aí.